A gente às vezes ganha peso no carnaval por conta da alimentação inadequada, excesso no consumo de álcool, não é mesmo? Exatamente. E a gente vai conversar com a Edivânia. Tudo bem, meu amor? Prazer é todo meu. Sobre a importância de fazer uma dieta detox depois do carnaval. Exatamente. É isso? É isso mesmo. O que a gente faz de errado no carnaval? Faz de conta que eu não sei. Então, na verdade, é tudo, né? Ah. A gente perde horas de sono, a gente acaba se alimentando mal, pula refeições, não prioriza o alimento que você está consumindo e aí, automaticamente, o corpo acaba pedindo, né, uma ajudinha no reparo, final. digamos Exatamente. assim. Tá. O que você trouxe pra gente? Então, uma combinação. Na verdade, o que acontece? Depois de um carnaval, a gente já fica com o corpo mais desidratado. Então, é importante a gente aumentar essa hidratação. Tá. Então, nessa água, a gente pode colocar o gengibre, que tem uma ação anti-inflamatória. Na água que a gente vai beber? Isso, faz uma água saborizada. O que é uma água saborizada? Então, misturar ervas e, além de ervas, algumas raízes, para poder melhorar a hidratação, melhorar aquela parte do enjoo. E pós-carnaval, geralmente, a gente tem um pouquinho de enjoo. Então, o gengibre tem uma ação antiemética também. Mas precisa ferver ou deixa só pica uns pedacinhos na água e deixa? Não, só picar uns pedacinhos e acabar deixando ali. E por que vem o enjoo depois do carnaval? Então, bebidas, comida alimentos diferente. mais gordurosos. É verdade. Então, sai daquela rotina do alimento que a gente precisa no dia a dia. Tá. E aí, o processo de digestão ficando mais lento, a gente precisa acelerar ele também. Tá. E aí, o hortelã acaba sendo uma boa saída nessa situação também. Na água que você falou, saborizada? Na água saborizada. Tá, então gengibre, hortelã, só a água. Só a água. Tá. Tá. Não precisa colocar gotinhas de adoçante, nada disso. Não, é até interessante não colocar mesmo, porque a gente vai aumentar o consumo dessa água. Tá. E essa água ela não pode ter um valor calórico, e sim um valor nutricional. Tá. Então, se a gente aumentar só as ervas e as raízes, e pode acrescentar canela, até mesmo salsão, frutinhas vermelhas. Salsão na água fica gostoso? Fica uma delícia. Tá. Então, dá para poder acrescentar tudo isso e tendo para não ficar só água, né? Porque já tá com um pouco de enjoo. Pra dar o sabor Exatamente. mesmo. Então, isso já vai trocando um pouquinho. Erva doce? Erva doce. A erva doce na salada, o salsão na salada, ele acaba melhorando o processo de digestão. Então, melhorando o processo de digestão, automaticamente a gente consegue consumir outros alimentos, outras frutas, legumes e verdura e ter uma aceitação melhor. E quanto tempo é recomendável consumir essa água saborizada? Então, não tem contraindicação. Você pode ir consumindo sempre. Pode tornar um hábito. Exatamente. Todo dia, faz meio a meio, metade você toma de água, metade de água saborizada. E aí eu sempre faço a conta, 40 ml por peso corporal. Então, pode ir intercalando aí. Tá. As frutas, mas por que você escolheu abacate, morango, limão e uva? E melão e essas todas? Nesses pós-festas, eu sempre faço um mix de 5 dias depois, para poder ter um processo depurativo realmente. O limão, ele vai ter esse efeito adstringente, que já é comum dele, né? Esse efeito adstringente, o que acontece? A gordura que você consumiu de excesso, o álcool que você acabou consumindo de excesso, ele vai purificando. Tá. E aí a gente precisa, né, sempre colocar ou na salada, ou na água, ou mesmo um suco, Tá. ou mesmo fazer um shotzinho do limão, até mesmo com a espirulina, para poder dar um efeito depurativo também que funciona bem. Tá. A maçã, ela aumenta a saciedade, então a gente já fica com um apetite um pouco mais comprometido. Sim. E aí, automaticamente, se eu colocar a maçã no dia, numa alimentação intervalada, no lanche da manhã ou no lanche da tarde, É uma boa alternativa. Além da fibra, que vai ajudar na saciedade, ela vai ter essa função de astringente também. Perfeito. E dá pra combinar, né? Um Sim. suco de maçã com limão, a couve, usar um abacaxi, um melão, fazer um suco aí mais detox também. O abacate foi escolhido, na verdade, porque a gente precisa de um alimento com mais gordura, mas uma gordura boa. Exato, porque a gente fica muito no embutido, no enlatado, numa refeição mais prática. E aí ele tem ômega 3, ele é uma gordura boa, vai dar saciedade, melhora a unha, pele, cabelo. Tudo isso, Tudo abacate? isso. Oh, voltou a ser o queridinho, né, o abacate? É um queridinho mesmo. E fora, sim, pessoas que buscam emagrecimento, se você consumir à noite, ele melhora a produção do hormônio GH, que ajuda no emagrecimento. Então tem tudo isso, o abacate. Tá.
A uva, por ser mais docinha, para poder estimular o alimento, a papila para o doce, para deixar de consumir aquela vontade de comer um docinho. Vai na uva. Vai na uva. Tá. Apesar de ter bastante açúcar, mas é um alimento natural. Então o corpo não acaba... Mais saudável. Muito mais saudável. Ele não acaba tendo aquele efeito da fruta e precisar de um outro alimento. Você come uma fruta e precisa de um outro alimento. Não. Ela se basta. Exatamente. E ora pronobis? Ora pronobis tem em São Paulo? Tem muito em Minas, ora pronobis. Em Minas e Goiás. Tá vindo para São Paulo. Eu tenho um vaso de ora pronobis na minha casa. Trouxe uma mudinha desse, minha filha, uma mudinha desse tamanho de Tiradentes. Plantei no vaso, vira um arbusto isso. Fica lindo. E tem espinho. Aqui, ó. Tem espinho. Exatamente. Nossa, tá lindo esse ramo de ora pronobis, hein? Tá. E, na verdade, o ora pronobis, o que acontece? Se você deixar ele justamente, ele cresce e aí ele vai ficando aquele ramo bonito, a flor bonita. É uma planta que você pode ter em casa, na sacada, no jardim. E a folha é super saborosa. Como é que usa ora pronobis? Então, usa igual a Minas? É a sua recomendação? Refogado. Então você pode fazer refogadinho pode jogar no frango. Exato. Ou até mesmo refogado igual a gente consome a couve, um espinafre puro. Até mesmo se for fazer algum lanche, né? E tipo uma tapioca com queijo branco, dá para poder colocar e um tomate. É tradicional em Minas, né? Frango com ora pronobis. Exatamente. E eles dizem que assim, a quantidade de proteína é absurdo, eu falo bastante. Que na verdade quando a gente pensa numa alimentação depurativa, a gente sempre orienta a tirar a carne vermelha. Por quê? Por conta do processo de digestão, preparo. E quando a gente usa ora pronobis, ele tem muito ferro e a proteína. Então não vai ficar descompensado por um período. Então vale a pena sim o consumo. Por último, a couve. Então, a couve... a couve é a queridinha. E dá pra gente poder fazer também a couve no suco, junto com o melão, junto com o limão, com o abacaxi, que é o suco, e o gengibre, o hortelã, que é o famoso suco verde. Exatamente. Essa é a receitinha composta. E onde eu posso usar a espirulina? O que é a espirulina? Então, a espirulina, ela é uma alga e ela é bem consumida hoje pelo processo depurativo. Ela é rica em B12, vai melhorar a absorção da proteína. Fora isso, ela tem a carga antioxidante, tem vitaminas do complexo B, entre outras vitaminas. Então, melhora a unha, a pele, processo depurativo, hepatoprotetor, melhora a parte renal. Então, tem vários benefícios. E nessa dieta detox, ela é muito bem-vinda. Muito bem-vinda. E não só na dieta detox. Quem conseguir, incorpore, com orientação, consumir dia a dia, eu acho que vale super a pena, sim. Maravilha. Temos perguntas que as pessoas mandaram, vamos responder todas. A Aparecida Ferraz pergunta: tenho hipertensão e mesmo tomando remédios, por causa do calor e da falta de rotina nestes dias, minha pressão está oscilando bastante. Que tipos de alimentos podem me ajudar neste controle? Boa pergunta. Aparecida, vamos lá. Na verdade, quando a gente pensa que tem o processo da hipertensão, é muito comum a gente tirar já os alimentos industrializados, tirar os alimentos que são embutidos, enlatados pelo excesso de sódio. Então, todo alimento industrializado, ele vai elevar. Então, a gente precisa o quê? De consumir os alimentos mais naturais. Consumindo mais fruta, legumes, verdura, fazer a preparação em casa, tirar os alimentos que são refinados, aumentando os alimentos integrais. Automaticamente isso, com uma boa ingestão de água, vai fazer o processo de hidratação mais certo e a retenção acaba diminuindo. Maravilha. Mais uma pergunta, Paulo Barreto. Existe alguma contraindicação em optar por isotônicos e energéticos após a festa? E diabéticos também podem ingerir essas bebidas? Então, na verdade, a parte do energético é contraindicado, porque ele vai sobrecarregar o sistema nervoso central. Mas, se a gente pensa na parte do isotônico, ele é bem-vindo, mas o melhor isotônico é a água de coco. Essa é a melhor. Perfeito. E os diabéticos? Então, os diabéticos não têm contraindicação desde que a patologia esteja bem controlada. Então, se ela está controlada, você está com medicamento, está com alimentação, tudo certinho, não é o energético, não é o isotônico que vai ser o problema. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pela Fátima Souza. Tenho 2 filhos de 7 e 5 anos. O que posso fazer para mantê-los hidratados após as festinhas de carnaval?
Essa é uma pergunta das mães. Na verdade, o que acontece? Toda criança, a gente tem que aumentar a ingestão de água de coco nesse período. Então, é comum a criança ter uma desidratação porque ela quer a folia. Então, ela não quer ficar brincando e parar para poder fazer uma refeição. Ela quer o quê? A água rápida e pronto. Então, nessa água, a gente precisa colocar, sim. Né, uma fruta, claro. Usar, além de uma fruta, até mesmo fazer um lanchinho mais rápido, uma maçã cortadinha. Então, na refeição principal, evitar uma refeição mais prática. Fazer uma refeição mais preparada, mas que tenha mais nutrientes para as criancinhas. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pela Marisa Batista. Começar um jejum intermitente logo após o carnaval compensa para eliminar os quilinhos extras da festa? Boa pergunta da Marisa. Na verdade, assim, o jejum intermitente, o corpo tem que estar muito bem controlado. E quando a gente fala num controle muito bem, o que acontece? Tem que estar bem nutrido, as refeições têm que estar certinhas, os intervalos, o sono tem que estar regulado. E com base nisso, a gente pode começar um jejum intermitente bem orientado. Mas pós-carnaval não é hora de começar dieta nenhuma. O sistema imunológico, por conta disso tudo, ele dá uma caída. Então a gente precisa o quê? De mais nutrientes, justamente para poder melhorar essa parte imunológica. Se melhorar essa parte imunológica, aí a gente vai direcionando para uma dieta mais certinha. Perfeito. Próxima pergunta, enviada pela Sueli Lopes. Tenho gastrite crônica, por isso evito comer comidas cítricas. Neste caso, suplementação com os nutrientes e vitaminas também podem ajudar? Então, um paciente que tenha gastrite crônica, ele precisa estar cuidando sempre. Então, nessas folias, ele tem que se orientar sim, não só, nesse momento, mas no dia a dia. Então, é um público que não pode sair muito do dia a dia da refeição, não. Ele tem que estar numa dieta bem controlada e, fora isso, suplementação pode utilizar sim. Não teria problema nenhum, mas desde que seja bem orientada, porque uma gastrite crônica, ela tem um comprometimento muito forte. Então, é uma dieta que tem que ser bem orientadinha aí. Próxima pergunta foi enviada pela Luana Fontes. Alimentos integrais são boas opções para desintoxicar o organismo após muitos excessos? Luana, pelo visto, se jogou na festa, né? Muitos excessos, ela pergunta. Muitos, né? O que acontece? Quanto mais excesso alimentar, mais alimento natural. Sim. O alimento integral, ele tem uma porção bacana aí? Tem, para dar saciedade. Só que muitas vezes a gente vai misturar o alimento integral com outro alimento que não vai ter uma boa digestão. Né? Então, eu sempre oriento um alimento integral, uma aveia, pode ser colocado, uma quinoa, pode ser colocado, um arroz integral, né? E porcionando não tudo no mesmo dia, porque senão fica muita fibra, com excesso de água, isso vai para o enterócito intestinal. Tá. E aí ele pode dar desconforto gástrico, gases, e aí não tem uma função muito bacana, não. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pela Isabela Lima. Por causa dos dias da folia, perdi minha rotina de sono. Algum tipo de suco ou chá pode ser um aliado neste caso? Então, aquilo que a gente falou, Regina, do sono, do comprometimento, né? Então, precisa, sim, pode usar o chá de melissa, fazer um chá de maracujá com melissa, usar o maracujá em suco. Erva doce, erva doce, né? Que a vovó já falava. Exatamente. Uma água saborizada com uma melissa ao longo do dia. Um gengibre, ele tem um efeito termogênico, né? Então, ele pode acelerar. Mas, ao mesmo tempo, se você consumir de manhã, ele vai dar aquela aceleradinha e vai entrando à tarde com a melissa, vai entrando com o maracujá, para dando essa sonolência. Os grãos. Então, o grão de bico é rico em triptofano. Ah, é? Exatamente. Então, ele vai dar uma qualidade melhor. A banana, que escolhemos, então, assim, a banana também tem o triptofano, então ela vai dar uma... É bom consumir à noite a banana. Exato. Perfeito. Nesses casos, sim, para ir dando, equilibrar e automaticamente... E a Isabela se recuperar. Exato. Né? Vamos lá. Próxima pergunta, enviada pela Jaqueline Rocha. Quem exagera na alimentação e acaba vomitando e tendo diarreia, pode optar por tomar soro caseiro? Isso parece virose, não parece? Não é um quadro de virose isso? Então, geralmente, quando tem o vômito de diarreia, eles caracterizam pelo quadro de virose mesmo. É. E é comum, porque a gente não sabe a procedência da água, que muitas vezes a gente acaba tomando um drink. A gente não lava as mãos durante o carnaval. Exato. Não dá tempo, né? Então, e as mãos são fonte de muita contaminação. E tá na folia, né? Você acaba
consome um lanche, consome algum alimento, você tem essa contaminação maior mesmo. Então a gente precisa realmente se atentar na higienização, a água de consumo. Então, um suco que você esteja consumindo, qual que é a procedência dessa água? Então, não parar em qualquer lugar. Né? O gelo, né? Então tem tudo isso que acho que tem que se atentar mesmo. Claro. Mas o soro caseiro, ele acaba sendo, assim, uma boa alternativa. Mas eu sempre falo que nesse caso a gente precisa o quê? Colocar mais água de coco, usar uma cápsula ou um sachê de lactobacilos. Então, os lactobacilos vai fazer ajudar exatamente no movimento peristáltico, melhorando a colonização. Então, pode usar uma glutamina para melhorar o sistema imunológico, usar uma espirulina para poder absorver melhor tudo isso. Perfeito. Né? Então, pode utilizar o soro caseiro, mas tem que fazer uma junção com tudo. Só o soro é pouco. Só o soro é pouco. Beleza. Mais uma pergunta que foi enviada pela Raquel Salles. Qual a melhor dieta para perder o peso conquistado no carnaval? Gostei das aspas. Então. Conquistou graças à alegria, né? Ganhou peso, mas valeu a pena, né? Seja essa folia por esse peso, vamos comemorar, Depois né? a gente põe tudo nos eixos. Depois tem dieta para tudo. Mas, na verdade, a melhor dieta pós-carnaval vai ser sempre aquela plant-based. Por quê? Você vai usar só alimentos naturais, tirando os alimentos industrializados, tirando toda aquela carga de proteína que a digestão é mais dificultada. Então, a gente colocando todos os alimentos naturais, fruta, legumes e verdura, indo mais pro cru, não tanto refogado, não tanto cozido, automaticamente ele vai ter um efeito melhor. Então, conquistando sempre tipo de 3 em 3 horas esse tipo de alimentação. Não é uma dieta quantitativa, mas é uma dieta qualitativa. Para quê? Para melhorar o sistema imunológico. Claro. Ela tem que ser nutrida. E aí, depois disso, vai adequando individual. Olhar a individualidade de cada pessoa. Conquistou, já está com o processo depurativo, já melhorou todo o processo de digestão? Ótimo. Vamos entrar com a dieta perfeita para você. Perfeito. Quem tiver mais dúvidas, pode entrar em contato com a doutora Edivânia Soares, que é nutricionista e clínica esportiva. O site dela é Estima Nutrição, mas escreve estimanutricão.com.br. E o Instagram é @edivanianutri. Tudo junto, Edivânia Nutri. Você entra em contato com ela, pode mandar mensagem, pode curtir as fotos, pode entrar em contato da maneira que quiser. Com certeza, estamos aí. Muito obrigada por ter vindo. Boa terça-feira de carnaval. Pra você também. Tá gelada. Tá gelada. O ar friozinho. É o ar, mas lá fora tá com o calor dessa terça-feira gorda, como diz a tia. Exatamente. Boa terça de carnaval pra você, Edivânia. Obrigada, pra você também.